começando mais um Câmara em Destaque, desta vez com a presença do vereador Daniel Bezerra. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simara. Para nós é uma alegria estar aqui no Câmara em Destaque, falando aqui um pouco das nossas proposições e ações que o mandato do vereador Daniel Bezerra tem proporcionado aqui para a cidade de Currais Novos. Daniel, falando em ações, nós queremos saber do senhor sobre a juventude de Currais Novos. Nós sabemos que o senhor entrou com um projeto e deu andamento pelo seu próprio gabinete em um cursinho pré-vestibular para os alunos da rede pública de Currais Novos. E nós queremos que o senhor falasse um pouco para esses alunos que estão assistindo como se dará tudo isso, como eles podem procurar este recurso. Veja bem, Simara, acompanhando e considerando a questão da pandemia, nós observamos que os estudantes, principalmente de escola pública, através do ensino que está sendo realizado de forma remota, são os que são mais prejudicados. Tendo em vista, por exemplo, o ano passado, a evasão ou então o não comparecimento para a prova do Enem foi de 50%. Isso é uma prova de que essas pessoas elas não estão sentindo-se preparadas para fazer a prova. Nesse sentido, observando essa situação, através do nosso mandato, nós entramos aqui na casa com um projeto de lei, criando o programa Caminhos para o Futuro. Como ainda não foi aprovado, devido a alguns recessos que a casa teve em decorrência da Covid-19, nós achamos por bem patrocinar, apoiar, do nosso próprio bolso, do nosso próprio salário, não é de verba de gabinete, é do nosso próprio salário, 200 bolsas gratuitas para estudantes de escola pública. Um estudante que está ali terminando o ensino médio, que vai esse ano concorrer e fazer o Enem, concorrer uma vaga no Enem, eles poderão se inscrever para adquirir, para ter essa bolsa de 100% gratuita no cursinho pré-vestibular do SPE. É um cursinho aqui de Currais Novos, que já atua no mercado há 10 anos, com professores bastante qualificados, um histórico de aprovação do Enem, de vestibulares realmente bastante significativo, e nós priorizamos inclusive um cursinho que fosse da cidade de Currais Novos. Então abrimos as vagas na semana passada, os alunos da rede pública, essas 200 bolsas, hoje já temos mais de 110 inscritos, creio eu que até no mais tardar, semana que vem, iremos preencher as 200 bolsas. Se for preciso, se a demanda ela continuar, nós iremos tentar proporcionar pelo menos mais 100 bolsas. O sentido é dar esse apoio pedagógico, esse apoio para o alunado da rede pública, para que ele tenha uma condição de mais igualdade na competição que ele tem com os estudantes das escolas privadas. Então, assim, é uma participação que nós estamos tentando fazer na educação do município, enquanto vereador. Eu sei que não é papel nosso pagar do próprio bolso, patrocinar essas ações, porém, vendo a necessidade e eu não conseguirmos ser aprovado o projeto aqui na casa, nós já iniciamos patrocinando, porque está se aproximando novembro, que é provavelmente quando terá o Enem, e alguns desses alunos estavam sendo prejudicados porque o cursinho já tinha iniciado para alunos da rede privada fazia mais de 30 dias. Então nós estamos oferecendo isso à população. Você que tem interesse, que é da escola pública, que está fazendo ali o terceiro ano do ensino médio, ou que já tem até mesmo terminado, você entra em contato com o nosso gabinete através do número 99690-9280. 9690-9280. É um WhatsApp, e lá você vai mandar os dados, seus dados pessoais, vai mandar também o nome da instituição, a escola onde você estuda, e nós iremos encaminhar para o SPE fazer o seu cadastro. Você irá participar de um grupo de WhatsApp, onde é disponibilizado um link, e você tem acesso à plataforma do cursinho. Do mesmo jeito que um aluno de escola privada, que os pais estão pagando o cursinho, o aluno de escola pública com essa bolsa terá o mesmo acesso, os mesmos direitos. Você vai ter acesso à plataforma, são aulas feitas diariamente, de 7 da noite até as 10, com 11 professores, um psicólogo, inclusive à disposição dos alunos que, ao se aproximar do Enem, são pessoas que tendem a ficar mais nervosas, mais aflitas com a aproximação da prova. Esse psicólogo dará também esse suporte para esses alunos.
Vereador, essas bolsas que são oferecidas através do seu mandato, através do vereador Daniel Bezerra, elas se estendem até o final do ano? Sim, você se inscrevendo agora, você terá gratuitamente acesso às aulas remotas por 7 meses. Até novembro você terá esse direito. Nós iremos patrocinar durante esses 7 meses, inicialmente essas 200 bolsas para estudantes de escolas públicas. O nosso intuito é tentar realmente, de fato, equilibrar a competição na disputa por vagas em universidades através do Exame Nacional de Ensino Médio. Vereador, nós sabemos que o senhor, até o dia de hoje, foi o vereador que mais apresentou projetos à Câmara Municipal de Currais Novos e que esse não foi o único. O senhor já tem projetos aprovados e tem projetos em andamento também. Nós gostaríamos que o senhor falasse dos principais projetos que o senhor se recorda agora, porque são muitos. A gente, na semana passada, Simara, teve aprovado 3 projetos de lei e eu queria destacar aqui 2 desses 3. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o projeto de lei que tivemos aprovado e foi para a sanção do prefeito, que cria, no âmbito do município, um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. Currais Novos, hoje, nesse exato momento, nós estamos em final de maio, já tivemos aí perto de 90 óbitos. Foram famílias que tiveram entes ceifados por essa doença e que muitas das vezes, Simara, não tiveram a oportunidade nem sequer de se despedir. Saíam ali do hospital diretamente para o cemitério e lá são sepultados em alas separadas. E nós tivemos essa ideia, o nosso gabinete também nos auxiliando, tivemos essa ideia que o município crie um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19, para que nesse local as famílias possam, por exemplo, colocar uma foto, colocar um pouco da biografia daquele seu familiar que faleceu e que isso fique registrado. Estamos atravessando um momento histórico na humanidade. A última pandemia, com essa proporção que nós estamos tendo aqui, foi no século XX, no início do século XX, que ceifaram milhões de pessoas. E estamos caminhando também nessa quase mesma proporção. E isso é importante ficar registrado para que as próximas gerações, seus filhos, os meus, nossos netos, que iremos ter, se Deus assim permitir, eles saberem o que foi que aconteceu. A gente quer, por exemplo, registrar os dados históricos que está acontecendo agora. Quantas pessoas, por exemplo, em Currais Novos perdeu a vida devido à Covid, então nesse memorial vai estar lá presente isso. Quais foram os profissionais de saúde que trabalharam no enfrentamento, para que eles sejam laureados, homenageados. As pessoas, muitas das vezes, elas precisam disso, desse reconhecimento do poder público. Hoje, vocês terem ideia, por exemplo, no nosso hospital regional, os servidores da saúde estão extremamente exaustos. Pessoas que estão trabalhando diariamente, tá certo? E essas pessoas, elas, ao final dessa pandemia, se Deus quiser, quando ela acabar em breve, elas precisam também um pouco desse reconhecimento. Esse memorial que a gente está propondo aqui, através desse projeto de lei que foi aprovado, é exatamente lembrar da memória dos entes que perderam suas vidas, dos parentes, dos familiares, dos cidadãos currais-novenses, mas também laurear os profissionais. Marcar historicamente, por exemplo, qual foi o posicionamento dos homens públicos. Estavam pensando em política, estavam pensando em proteger, por exemplo, algum tipo de setor da sociedade, porque ele tinha uma afinidade com aquele setor, ou ele pensou do lado da ciência, no lado de preservar as vidas, no lado de respeitar os profissionais que estão arriscando as suas vidas no enfrentamento dessa doença. Eu preciso que isso também fique registrado. São dados históricos, como a gente fala, o memorial servirá para isso, e será uma forma de a gente homenagear essas famílias. Elas poderão, se for feito, por exemplo, numa área externa, próximo a um cemitério, ou seja lá onde for, elas poderão ir ali, poder homenagear os seus familiares que faleceram, acender, por exemplo, uma vela, deixar lá uma flor, uma vez por ano, uma coisa assim. Então, a nossa intenção com esse projeto de lei era isso, preservar a memória das pessoas que perderam a vida, para que sirva de exemplo para as próximas gerações, ou até mesmo para nós. Nós não sabemos quando é que novamente seremos acometidos com outro tipo de pandemia dessa maneira. Então, os erros que foram cometidos, que sirvam de lição, está aqui, vai ser registrado. Os acertos, as decisões acertadas,
que os gestores, que os profissionais tiveram, nós iremos registrar também dentro desse memorial. Vereador, o senhor desde o início teve uma postura bastante considerada polêmica, inclusive, porém uma postura bastante firme a respeito das suas opiniões com relação ao Covid-19 e ao enfrentamento ao Covid-19. A partir disso, também vieram medidas do seu gabinete para esse enfrentamento, para esta melhoria. O senhor poderia falar um pouco sobre isso também? Perceba bem, as pessoas muitas vezes confundiram. Elas imaginaram ou acreditaram que o vereador Daniel era a favor, por exemplo, do fechamento do comércio em Currais Novos. Eu sou comerciante, trabalho nesse segmento do comércio há pelo menos 15 anos. Então, antes de eu ser vereador, eu sou comerciante. E eu sei o quanto está sofrido a situação dos comércios. A questão do desemprego, que é muito forte. Porém, a gente sabe que, por exemplo, morto não trabalha, doente não trabalha. E o nosso posicionamento foi sempre o seguinte: jogue-se a responsabilidade de que deve funcionar ou não quem está no enfrentamento. E quem é? São os intensivistas, são os infectologistas, é a ciência que senta e diz, o momento é propício para isso e para aquilo. E a parte da economia, Daniel, como é que fica? Vão quebrar? Os comerciantes, os donos de estabelecimento vão fechar as portas? Não. O governo tem que fazer a parte dele, seja o governo municipal, seja a Câmara Legislativa, seja o estadual, seja o federal. Ele tem que amparar, como por exemplo o ano passado amparou as famílias com auxílio emergencial. E esse ano está se dando um auxílio e na verdade não passa de uma esmola que o governo está dando. Então assim, nós mostramos o caminho que, o meu posicionamento é que a ciência, ela fale por último. A última decisão quem toma é a ciência. Se colocam-se projetos de lei nas assembleias, nas câmaras, na Câmara Federal, por exemplo, para tornar de atividade essencial a abertura de igrejas. Nada contra, por exemplo, aqui na casa foi aprovado, foi feito, eu me abstive. Por quê? Porque na medida que isso torna-se uma lei, Simara, amanhã vamos supor que nós tenhamos aí uma terceira onda forte da Covid-19 em Currais Novos. E aí o prefeito vai fazer um decreto e diz assim: está decretado que, devido à situação gravíssima que está acontecendo, vai ter que se fechar as escolas, os templos, as academias. E aí ele não poderá mais fazer isso. Por quê? Porque aquilo hoje é considerado como uma atividade essencial. Como é essencial, por exemplo, um hospital. Como é essencial, por exemplo, um supermercado, que as pessoas precisam comprar os alimentos para se alimentar. E aí o dono, de repente, um dono de uma escola, uma academia, uma igreja, sei lá, um pastor da igreja, um padre, diz assim: não, prefeito, você não pode fechar minha instituição porque a lei permite que eu fique aberto. Embora que ele tente seguir todos os protocolos de segurança. Mas há certos momentos que no enfrentamento dessa doença precisa-se de medidas muito rígidas. Eu cito aqui, por exemplo, a cidade de Cerro Corá, a 48 quilômetros de Currais Novos. É uma cidade que tem aí cerca de 20% da nossa população, não está numa situação tão crítica como a nossa, é uma situação grave, e hoje decretou lockdown. Cerro Corá fechou suas portas. Caicó, o prefeito, por exemplo, fechou as fronteiras. Para se entrar em Caicó hoje só entra por uma única rodovia e todos os carros estão sendo revistados. Os motoristas, os passageiros, é aferida a questão da sua temperatura, é feita uma desinfecção dos veículos. Por quê? Porque a situação é muito grave. Jardim de Piranha decretou lockdown, e nosso posicionamento sempre será nesse sentido, pela prevenção das vidas. A economia, eu vi um empresário em São Paulo falando sobre isso, inclusive ele é prefeito. E ele disse: olha, eu queria muito ouvir do meu pai que tinha quebrado nessa pandemia, mas o que eu vi foi um silêncio. Ele perdeu o pai dele para a Covid. E ele disse assim: quebrar é algo natural na vida. Eu, por exemplo, sou um empreendedor, já quebrei e já me recuperei. Mas os colegas que eu perdi a vida, eu tenho certeza que eles tivessem a oportunidade, se Deus chegasse para ele e dissesse assim: olha, eu vou dar uma segunda chance. Você vai ter que escolher entre o andamento do seu negócio, a sua profissão ou a sua vida. Você tem a certeza absoluta que a resposta seria a vida. Então o meu posicionamento foi esse. Agora, com equilíbrio, eu precisei e ouvi. Houve uma manifestação aqui em frente à casa, me chamaram, eu fui lá embaixo, conversei, tentei conversar com os manifestantes, que eram donos de estabelecimentos, e tinha muitas razões no fato de que estavam muito
preocupados como seria acontecido a questão dos fechamentos aqui dos comércios, do estabelecimento, e a gente foi ouvir. Eu disse, vamos sentar, vamos tentar conversar, chegar num meu termo. Isso que deve acontecer, o equilíbrio. Eu jamais serei radical ao passo, um simples vereador, né, um mandato de vereador que eu tenho, de querer impor alguma coisa para a sociedade. Inclusive o prefeito Odon tem tentado agir dessa maneira. Mas, por exemplo, agora recentemente, você sabe que teve casos e casos de bares, né, com música ao vivo e dezenas e até centenas de pessoas ali tentando desopilar sua mente, se divertir, e chocou a sociedade. E o que foi que essas pessoas agora estão fazendo? Muitas delas, que diziam que era contra aquelas medidas mais duras, está cobrando da gente, está cobrando do prefeito, os parentes que perderam a vida de algum familiar, está chegando agora e se indignando, porque eram pessoas, por exemplo, que tinham saúde. Eu tive de perceber aqui, jovem, com 21 anos de idade, perdeu a vida. Hoje, em Florânia, uma moça de 21 anos de idade, sem nenhum tipo de comorbidade, sem nenhum tipo de histórico de doença na família dela, nem dela, perdeu a vida. Então, a nossa posição ela vai se manter assim, ouvindo todos, mas, nesse sentido, para mim, quem deveria dar a resposta, a palavra final, é de fato aquelas pessoas que se prepararam para isso, que é a ciência. Vereador, com relação à sua pasta da saúde, o que o vereador Daniel Bezerra tem feito para ela? Veja bem, nós priorizamos o ano de 2021 para a saúde, né? Não preciso explicar o motivo, né? Pandemia é um fato que você poderia ter a justificativa para qualquer ação e proporção nesse sentido. Então, nós procuramos alguns parceiros, dentre eles o deputado estadual Ubaldo Fernandes e o deputado federal João Maia, que inclusive vai estar em Currais Novos. E solicitamos emendas parlamentares. São recursos que o deputado tem direito, todo ano, né, de apresentar ao governo, para que o governo, através de ministérios ou secretarias, encaminhe para aquele município esses recursos para aquisição de carros, para aquisição de medicamentos, para reformas. E Currais Novos, com esse nosso empenho, foi contemplado com R$700 mil em emendas parlamentares. O deputado João Maia está destinando R$500 mil, que será para a Secretaria de Saúde comprar pelo menos 7 veículos, já vai ali renovar boa parte da sua frota, né? Diariamente, Currais Novos tem pacientes indo para a capital, indo para Mossoró, Caicó, fazer exames, consultas, né? Questão de hemodiálise, e nós sentamos com o prefeito, sentamos com a secretária municipal de saúde, Alana Moraes, e achamos por bem fazer esse investimento na compra de veículos. R$500 mil de João Maia. R$100 mil do deputado estadual Ubaldo Fernandes será para a aquisição de uma ambulância. E nós conseguimos também, com outro deputado Souza, né, que é nosso partido, o PSB, conseguimos a destinação de uma emenda de R$100 mil para a educação, que será para a reforma da Escola Trindade Campeiro. Então, priorizamos a saúde, um pouco a educação, porque esse é o momento que nós estamos passando. Iremos, inclusive, visitar novamente o hospital, dessa vez com a presença do deputado federal João Maia, onde estamos trabalhando num projeto para reformar o hospital de Currais Novos. O hospital esse que foi construído há 40 anos atrás, e existe lá dentro, na clínica médica, por exemplo, uma necessidade muito grande de ser feita a reforma. Inicialmente eu levei lá a equipe da prefeitura, a equipe de projetos, para se fazer um projeto, e a gente encaminhar isso ao deputado federal João Maia, como também no sentido de reformar o repouso, aquela ala ali quando você vai tomar um soro, um medicamento e você fica ali por enquanto, e o pronto-socorro. Há um projeto para ampliar o pronto-socorro, reformar o pronto-socorro. O cidadão que está em casa, quando lembra do hospital, 80% deles procura para emergência. E quando chega lá, percebe-se que a nossa emergência ainda tem uma estrutura muito pequena, por que não dizer até um pouco precária. A gente precisa ampliar aquele setor. Então, a vinda de João Maia aqui, a gente está trazendo ele para que ele conheça de perto. É um hospital regional, um hospital que atende 17 municípios no Seridó. E a estimativa que nós temos aqui, inicialmente, para uma reforma, por exemplo, da clínica médica, para a ampliação do pronto-socorro e as salas ali do repouso, seria em torno de R$1,5 milhão. E a gente já está se programando isso para o ano 2022. Seria uma primeira etapa da reforma do hospital regional, priorizando a saúde não só do povo de Currais Novos, como também do Seridó inteiro. Daniel, o senhor já falou de saúde,
o senhor já falou de educação, agora eu peço que o senhor fale um pouco sobre a segurança, que também foi uma pauta do seu mandato. O senhor esteve em Natal buscando uma melhoria na segurança e nós queremos que o senhor fale um pouco sobre isso também. Olha, Simara, você teve a oportunidade de nos acompanhar. Nós fizemos um convite aqui para o vereador Lucieudo, para o vereador Ezequiel, como para toda a casa, onde nós marcamos uma reunião em Natal com os chefes da segurança pública, né? Estava lá o secretário estadual de segurança pública, a delegada-chefe da Polícia Civil, o comandante geral da Polícia Militar, e a gente levou para lá pautas antigas, pautas que a segurança pública de Currais Novos há anos vem pedindo. Por exemplo, a questão da delegacia civil, que nós não temos um plantão à noite nem em finais de semana. E isso faz com que viaturas da Polícia Militar se desloquem a Caicó para quando houver uma ocorrência. Pedimos isso à delegada-geral, Aline Soares, se não me engano o nome dela, e ela nos falou que a questão do contingente que a Civil tem hoje no Estado é de apenas 30% do que precisava. E ela hoje não tem condição de deslocar os delegados para atender essa necessidade de Currais Novos. Porém, se comprometeu, já está em projeto, já está em papel, tudo pronto, comprometido pelo governo do Estado, que assim que o concurso da Polícia Civil for realizado e for chamado os delegados, os agentes, né, agentes administrativos, agentes de investigação, Currais Novos sediará uma delegacia de polícia regional, uma DP regional. Aí, nesse sentido, vai se ter o atendimento pela parte da noite, vai se ter o atendimento pelos finais de semanas. Isso foi um dos pleitos a notícia que nós recebemos lá, que bastante nos deixou feliz, porque nós sabemos a situação, tomamos conhecimento que a Delegacia Civil irá mudar de local, ela voltará para onde funcionava antigamente o CDP, que é ali na rua Lula Gomes, em frente à Maré Mansa. Lá vai ser feita uma reforma, está sendo feita a licitação, uma emenda parlamentar do deputado Ezequiel. Após essa reforma, sendo feito o concurso, nós teremos uma DP regional em Currais Novos. E na oportunidade, os vereadores falaram de outros pleitos, né? Patrulhamento na zona rural, onde a violência tem crescido, uma questão, inclusive, de uma sede própria para a companhia de polícia aqui em Currais Novos. Nós levamos esses pleitos e, assim, eu acho fundamental, Simara, essa aproximação, inclusive fomos elogiados por isso. Por quê? Porque o centro do poder do Estado está em Natal. Se fazer uma ligação para um comandante desse é muito complicado, muito difícil. Agora, se marcar uma reunião e você tocar o assunto da cidade de Currais Novos quase pela manhã inteira, quer queira, quer não, alguma coisa a gente vai colher. A gente está plantando agora, no futuro a população de Currais Novos vai saber se de fato esse trabalho que nós estamos realizando vai ter algum tipo de fruto. Vereador, além de esta visita à polícia, à Secretaria de Saúde, né, buscando melhorias, vocês também buscaram melhoria para o agro, para o setor primário da população de Currais Novos. O senhor pode falar sobre isso também? Isso, nós tomamos conhecimento que no Rio Grande do Norte está se instalando uma empresa pública, chama-se Codevasf, é a Companhia do Vale do São Francisco, que está se instalando aqui em Currais Novos, Natal, no Rio Grande do Norte. Depois de mais de 30 anos dessa companhia do Brasil, o Rio Grande do Norte finalmente foi contemplado com ela. Para vocês terem ideia, foi assinada a ordem de serviço da adutora do Seridó. É um complexo de adutora que vai ser construído, trazendo as águas da barragem de Oiticica, que está para terminar. E quem vai executar essa obra vai ser a Codevasf. Será uma empresa fortíssima, e vai agir muito aqui ligado na questão da agricultura, né, do homem do campo. E na oportunidade fomos os primeiros, inclusive vereadores, representantes da população do Rio Grande do Norte a visitar a empresa, que hoje, por hora, ela está funcionando no prédio do Denox, lá em Natal. E estivemos com os técnicos lá solicitando, por exemplo, a vinda de perfuração de poços, né, futuramente, quem sabe, máquinas agrícolas para o município, para as associações. A Codevasf, através dessa articulação, ela pode conseguir, por exemplo, orçamento próprio e destinar isso para a cidade de Currais Novos. É evidente que isso é um início de conversa, as coisas elas tramitam um pouco lenta na administração pública, mas quando há vontade do gestor público, dos entes públicos, você tem meio caminho andado. A gente iniciou lá essa reunião, estamos agendando uma segunda reunião agora,
com o ministro Rogério Marinho, que ele é do ministro do Desenvolvimento Regional, antiga Integração Nacional, em Potiguar, e iremos solicitar para que Currais Novos seja contemplada, certo? O Rio Grande do Norte vai receber 200 milhões de reais de recursos vindo do Ministério, onde hoje ele ocupa a pasta. Currais Novos ficou de fora. 97 municípios foram contemplados. A Cari foi contemplado com 10 milhões de reais para se fazer um complexo da moda que irão construir. Caicó foi contemplado com 6 milhões de reais, onde vai ser feito um distrito industrial. Lagoa Nova foi contemplado com 1.600.000 reais. Por que Currais Novos não é contemplado? Eu sei que existe a questão de aproximação política, mas nosso papel é pedir. E essa audiência que iremos ter com o ministro, inicialmente com o seu assessor Washington, será para ele dar a explicação. Porque Currais Novos não foi contemplado e se há condição de nós sermos contemplados. Pelo menos com 500 mil ou 1 milhão de reais, para que o município venha receber uma retroescavadeira, um trator para a zona rural, um patrol, algo nessa natureza. E a Codevasp é que é a empresa responsável de fazer essa execução, seja a compra, a aquisição dessas máquinas, ou seja um serviço, por exemplo, de terraplanagem, um serviço de perfuração de poços, um serviço de asfaltamento, né? Há uma luta muito grande de Currais Novos um dia ser ligada por asfalto a Paraíba, né? Tudo isso a gente vai conversando, essas audiências, essas reuniões servem para a gente ir apresentando o pleito. Vereador, nós agradecemos a sua participação no nosso programa, seja sempre muito bem-vindo e lhe deixamos à vontade para as suas considerações finais à população de Currais Novos. Eu que agradeço, Simara, agradeço aqui a direção, todos os cinegrafistas, o pessoal aqui da TV Câmara, como também a presidência da casa, em disponibilizar esse espaço. Eu falo muito, acredito aí que passou muito tempo aí, mas agradeço a você, cidadão, que está até esse momento acompanhando nossa fala. Isso é uma prestação de conta do que a gente tem tentado fazer diariamente no nosso mandato. Eu tenho essa função de trazer, né, para a população a representatividade daquilo que as pessoas estão mais precisando, né? E falei aqui de algumas ações, teriam muito mais, mas em outras oportunidades as pessoas terão o conhecimento daquilo que o vereador Daniel Bezerra vem fazendo no seu mandato. Nós falamos com o vereador Daniel Bezerra para o Câmara em Destaque.